Imagine um momento na história em que a natureza de Deus foi colocada em votação. Um salão repleto de bispos, filósofos e políticos, todos tentando decidir, não por revelação, mas por maioria, se Jesus era um homem extraordinário ou o próprio Deus. Esse foi o concílio de Nicéia, o ponto em que o destino de uma fé foi moldado não no silêncio das orações, mas sob o som calculado da política imperial. O que aconteceria se o Filho do Homem tivesse sido declarado apenas humano? O mundo seria outro. E talvez o poder também. A proposta deste vídeo é simples, mas rara. Compreender o instante exato em que a fé deixou de ser experiência e se tornou decreto. A história contada sobre Nicéia costuma ser revestida de santidade, mas, por trás da cortina da devoção, havia uma engenharia política tão precisa quanto um golpe de Estado. No ano 325, o Império Romano estava fragmentado. O imperador Constantino, recém-convertido ao cristianismo, via na religião uma arma para unificar povos em ruína. Ele não queria entender quem era Jesus. Queria que todos dissessem a mesma coisa sobre ele. O império sangrava por dentro, dividido por séculos de guerras, fome e cismas. E para conter essa desintegração, Constantino percebeu que a fé poderia ser o cimento que o exército não conseguia ser. Mas havia um problema. O cristianismo do século IV não era uma religião única, e sim um mosaico de crenças. Havia quem visse Jesus como um mestre iluminado, outros como um profeta escolhido, e outros ainda como um ser divino, mas não igual a Deus. Essas diferenças, que nasciam de fé genuína, tornaram-se ameaças à autoridade. Para um imperador que governava pela espada, a diversidade era sinônimo de desordem. Foi assim que Nicéia foi convocada, não como um encontro de fé, mas como um experimento de poder. Bispos de diferentes regiões foram chamados à cidade, às margens do Bósforo, hospedados às custas do Estado, alimentados com luxo e vigiados por soldados. O que parecia um conclave espiritual era, na verdade, uma assembleia controlada pelo império. E naquele salão dourado, o futuro da cristandade seria decidido, não pelo Espírito Santo, mas pela vontade de um imperador. E é aqui que a história começa a mudar. Porque o que foi decidido em Nicéia não foi apenas a natureza de Cristo. Foi o nascimento de um novo tipo de poder, o poder de definir o divino. A questão central do concílio girava em torno de uma única pergunta: Jesus era Deus ou criatura? Um homem chamado Ário, sacerdote de Alexandria, afirmava que Jesus havia sido criado por Deus. Sublime sim, mas subordinado. Do outro lado, Atanásio e seus seguidores diziam o oposto, que o Cristo era eterno, da mesma substância que o Pai. À primeira vista, parecia uma disputa teológica. Na prática, era uma guerra ideológica. Porque quem definisse quem era Jesus, definiria também quem falava em nome dele. Constantino não se importava com o resultado, contanto que houvesse um resultado. Ele precisava de consenso, não de verdade. A controvérsia de Ário dividia igrejas, tumultuava cidades e ameaçava a ordem que ele tentava reconstruir. Então, o imperador convocou o concílio com a urgência de quem apaga um incêndio. Sua meta era unificar doutrina e, assim, controlar o coração de milhões. Naquele momento, a fé se transformava em ferramenta de governo. Os debates em Nicéia duraram semanas. Bispos gritavam, insultavam-se, e a suposta busca pela vontade divina se tornava um campo de batalha político. Quando o império fala em nome de Deus, o silêncio da fé é substituído pelo ruído do poder. No fim, a votação selou o destino. Jesus foi declarado consubstancial ao Pai, ou seja, igual a Deus. O voto venceu a revelação. A fé virou lei. Mas como toda lei nascida do medo, ela carregava uma rachadura. O próprio Constantino não acreditava inteiramente no que mandou proclamar. Continuou venerando deuses pagãos, manteve o título de sumo pontífice romano e só aceitou o batismo quando já não havia tempo de governar. O homem que declarou Jesus como Deus viveu entre dois mundos, o do poder e o da crença.
sem pertencer a nenhum. E é nesse ponto que surge uma pergunta que muda tudo. Se a natureza de Deus foi decidida por uma votação imperial, o que então é divino? A fé ou o decreto? Comente aqui. Nem toda verdade nasce de revelação. Após a votação, a atmosfera em Niceia mudou. O silêncio dos corredores contrastava com o peso das decisões recém-tomadas. Bispos que discordaram foram exilados, suas obras queimadas, e o nome de Ário, o homem que ousou questionar, foi condenado ao esquecimento. O decreto não apenas definiu Jesus como Deus, redefiniu o próprio conceito de heresia. A partir dali, discordar não seria apenas um erro teológico, mas um crime político. A igreja, que havia nascido sob perseguição, começava a aprender o poder da perseguição. Os mesmos cristãos, que antes eram caçados por professar sua fé, agora caçavam aqueles que criam diferente. O império havia encontrado em Deus um aliado perfeito, uma autoridade que ninguém ousaria contestar. Quando o imperador e o altar se tornaram um só corpo, o pensamento livre passou a ser uma ameaça à unidade. Mas essa unificação imposta custou caro. Povos inteiros foram obrigados a repetir palavras que não compreendiam. Consubstancial, um termo grego filosófico, distante das ruas, estranho às mãos que plantavam e oravam. A fé simples do povo foi substituída por fórmulas de poder. Os que antes buscavam compreender o mistério divino, agora apenas decoravam a definição aprovada pelo império. O mais inquietante é perceber como o concílio transformou a fé em instrumento de controle. Cada credo assinado era, na prática, um juramento de lealdade. Cada bispo que aceitava o decreto de Niceia se tornava não apenas defensor da fé, mas também servidor do trono. A linha entre adoração e obediência se dissolveu. A religião, que um dia havia libertado consciências, começava a moldá-las segundo a conveniência de um homem e de um império. E, no entanto, poucos perceberam que algo ainda mais profundo havia mudado. O próprio Jesus, aquele que falava de humildade e compaixão, fora substituído por um símbolo de autoridade e domínio. Um Cristo divino servia melhor ao império do que um Cristo humano. A partir de Niceia, a imagem de Jesus deixou de ser a de um mestre que caminhava entre os pobres e se tornou a de um ser cósmico, distante e absoluto. A fé ganhou majestade, mas perdeu intimidade. A figura humana de Cristo, vulnerável, compassiva, próxima, foi trocada por um trono de luz inacessível. Para o império, isso não era uma perda, era uma estratégia. Um Deus distante é mais fácil de controlar do que um homem que inspira rebeldia. Constantino entendeu isso com perfeição. Ao transformar Jesus em um ser igual a Deus, ele transformou o próprio império em guardião do divino. Ninguém mais poderia dizer, conheci o Cristo por mim mesmo. A mediação entre o homem e o sagrado agora passava pelas mãos do Estado e da Igreja Imperial. A espiritualidade pessoal deu lugar à obediência coletiva. Foi nesse contexto que o conceito de ortodoxia nasceu. Antes de Niceia, havia pluralidade. Cada comunidade interpretava o evangelho de modo próprio. Depois, só havia um caminho certo e todos os outros se tornaram perigosos. As palavras de fé deixaram de ser testemunho para se tornarem teste de fidelidade. O credo passou a ser mais importante que a compaixão. E, paradoxalmente, essa uniformidade aparente não trouxe paz. Nos anos seguintes, o império mergulhou em novas disputas. Imperadores alternavam entre apoiar e condenar os arianos. Concílios eram convocados e desfeitos. Doutrinas eram reescritas como decretos de guerra. A verdade mudava conforme o trono. A fé tornara-se uma moeda política. Mas o que talvez mais impressione, e aqui está o ponto que muda toda a perspectiva, é que o homem que iniciou essa transformação talvez jamais tenha acreditado totalmente nela. Constantino viveu entre deuses e cruzes e morreu batizado por um bispo que defendia justamente aquilo que o concílio havia proibido.
E isso levanta a pergunta que ecoa até hoje. Se o imperador que declarou Jesus como Deus duvidava da própria decisão, que verdade foi realmente proclamada em Niceia? A decisão de Niceia não encerrou os conflitos, apenas os reorganizou sob uma nova hierarquia. Com a aprovação imperial, a Igreja passou a ter dois rostos, o espiritual e o administrativo. Um voltado para o altar, o outro para o palácio. E entre esses dois rostos, o povo comum, que apenas queria compreender o sentido da fé, tornou-se o espectador silencioso de um jogo que já não lhe pertencia. Os anos seguintes foram marcados por perseguições internas. Bispos que haviam defendido Ário foram exilados ou silenciados. Comunidades inteiras, fiéis à antiga visão de Cristo como servo e não como Deus, foram desfeitas. Os templos, antes espaços de encontro, tornaram-se lugares de vigilância. A fé havia sido centralizada e, com isso, perdeu sua alma plural. O mais simbólico é que o primeiro imperador cristão manteve até o fim da vida as práticas pagãs que dizia combater. As moedas imperiais continuaram estampando o sol invicto, e as cerimônias do palácio preservavam ritos antigos. O cristianismo se tornara o manto novo de um império velho, uma nova linguagem para a mesma sede de domínio. Enquanto isso, o evangelho de um carpinteiro de Nazaré era reinterpretado por filósofos gregos e políticos romanos. Termos como substância, essência e natureza, palavras estranhas à simplicidade de Jesus, começaram a definir o que seria considerado fé verdadeira. Quanto mais abstrato se tornava o discurso religioso, mais distante ele ficava das pessoas comuns. E nesse distanciamento nascia algo que ainda hoje marca o mundo: a ideia de que a verdade espiritual deve ser decidida por autoridades. Não pela experiência, nem pela consciência, mas pela votação de homens vestidos de poder. Constantino sabia o que estava fazendo. Ao convocar o concílio, ele não apenas salvava um império em crise, ele criava uma nova forma de governar. Governar pela fé. A partir de Niceia, política e religião tornaram-se inseparáveis. Questionar a Igreja seria o mesmo que questionar o Estado, e essa fusão, que parecia garantir estabilidade, na verdade plantava as sementes de séculos de dominação e censura. O imperador usou símbolos sagrados como instrumentos políticos. As cruzes marchavam à frente dos exércitos, as orações eram entoadas antes das batalhas, e o nome de Cristo passou a justificar conquistas. O que nasceu em Niceia não foi apenas um dogma, foi o início de uma religião imperial. Uma fé moldada para legitimar o poder e calar os dissidentes. Mas há um detalhe que raramente é lembrado. Muitos dos bispos presentes ao concílio haviam sido perseguidos pelo próprio império apenas uma geração antes. Agora estavam sentados ao lado do trono, desfrutando de banquetes e influência. O medo deu lugar à ambição. A aliança com o imperador parecia, enfim, uma recompensa divina. Poucos perceberam que estavam trocando a liberdade espiritual pela segurança política. Com Niceia, o cristianismo ganhou status, mas perdeu inocência. Aquilo que antes inspirava resistência e solidariedade, agora ensinava submissão. O império, que antes esmagava os cristãos, passou a se esconder atrás da cruz. E cada decreto assinado em nome de Deus reforçava o domínio de César. O curioso e perturbador é que essa lógica nunca desapareceu. Séculos depois, reis, papas e governantes seguiriam o mesmo modelo: decidir o que é divino para legitimar o que é terreno. E aqui nasce a próxima pergunta. Quando o poder usa o nome de Deus para governar, onde termina a fé e onde começa a manipulação? Após o concílio de Niceia, o cristianismo começou a se reconfigurar em torno de um novo eixo, o da autoridade. O credo aprovado não era apenas uma confissão de fé, era um código político. Cada palavra, cuidadosamente escolhida, delimitava quem estava dentro e quem estava fora.
A religião deixava de ser uma busca pela verdade e se tornava uma estrutura de pertencimento. A crença correta era o passaporte para a segurança. A dúvida, uma sentença de exílio. O império encontrou nesse novo modelo uma forma eficaz de controle. Pela primeira vez na história, a unidade política foi sustentada por uma uniformidade espiritual. As diferenças doutrinárias, que antes expressavam liberdade de pensamento, agora eram vistas como ameaças à ordem. Surgia, assim, a ideia de ortodoxia, a crença certa, sancionada pelo poder, e com ela o medo do erro, o medo de pensar diferente. Essa nova ordem se espalhou rapidamente. Igrejas locais passaram a seguir decretos emanados de Roma e Constantinopla. A teologia, antes plural e viva, se transformou em linguagem técnica, acessível apenas aos doutores e clérigos. O povo comum foi empurrado para o papel de espectador, repetindo palavras que vinham de cima. A fé se verticalizou. O céu se aproximou do trono e o altar tornou-se extensão do poder imperial. O curioso é que, enquanto o império fortalecia o dogma, o mundo real continuava em ruínas. Fome, doenças e guerras assolavam as províncias, e a nova verdade oficial pouco fazia para aliviar o sofrimento humano. Mas, paradoxalmente, quanto mais o império se desintegrava, mais ele se agarrava à rigidez da fé. A teologia passou a ser o último alicerce de um mundo que desmoronava. E foi nesse cenário que nasceu uma crença silenciosa, mas devastadora, a de que a verdade só existe quando é imposta. A fé livre morria. Nascia a fé legislada. Nicéia foi apenas o primeiro ato. O modelo de concílio imperial se repetiria inúmeras vezes nos séculos seguintes, sempre com a mesma lógica. Um governante convoca, um grupo discute, e o império decide o que é divino. Cada concílio era apresentado como um novo momento de iluminação espiritual, mas na prática era a continuidade do mesmo teatro político inaugurado por Constantino. Com o tempo, essa estrutura se consolidou. Heresia tornou-se crime e a teologia um campo de batalha jurídico. Os que pensavam diferente eram exilados, silenciados ou mortos. O discurso religioso assumiu o papel que antes pertencia às legiões, o de manter a ordem e eliminar a dissidência. A espada cedeu espaço à cruz, mas o propósito continuava o mesmo: garantir obediência. A consequência mais profunda foi a transformação da figura de Cristo. O homem que ensinava sobre perdão e empatia tornou-se o símbolo da autoridade que exigia submissão. A cruz, antes instrumento de sacrifício, transformou-se em emblema de poder. A espiritualidade, que havia nascido como refúgio dos oprimidos, foi convertida em linguagem dos dominadores. E, no entanto, algo nessa história continua inquietando, porque apesar da imposição, apesar da censura e do medo, a centelha original da mensagem de Jesus nunca desapareceu. Nos becos, nas aldeias, nas margens do império, ainda havia quem orasse em segredo, quem acreditasse em um Deus que não cabia em decretos. A fé viva resistia à fé decretada. Mas há um detalhe ainda mais perturbador, um que raramente aparece nos livros oficiais. O próprio texto que definiria o cristianismo moderno, o Credo de Nicéia, não surgiu de unanimidade, mas de uma contagem de votos. E isso nos leva à pergunta inevitável: pode uma verdade eterna nascer de uma votação humana? Pouco tempo depois do concílio, ficou evidente que a unidade da fé era mais frágil do que parecia. A decisão de Nicéia não pacificou a cristandade, apenas mudou o campo de batalha. O império que buscava estabilidade acabou mergulhando em décadas de conflitos teológicos. Imperadores subsequentes convocaram novos concílios, tentando reafirmar o mesmo dogma sob novas formas. Cada vez que um grupo era exilado, outro surgia. Cada vez que uma doutrina era proibida, outra ressurgia nas sombras. A fé, agora institucionalizada, transformou-se em arena de poder. Os bispos mais próximos do trono acumulavam prestígio e riqueza. Os que resistiam eram afastados. A autoridade espiritual passou a ser medida pelo grau de obediência ao imperador. O cristianismo deixava de ser o caminho dos perseguidos para se tornar o caminho dos privilegiados.
A cruz, que antes representava a resistência, tornara-se um símbolo estatal. Em meio a tudo isso, o nome de Jesus era repetido, mas sua essência desaparecia. A simplicidade do Evangelho foi substituída por tratados filosóficos e discursos imperiais. A mensagem do amor ao próximo deu lugar à imposição da crença certa. Nicéia havia redefinido não apenas quem era Deus, mas também o que significava ser cristão. O centro da fé deixou de estar no coração e passou a estar no decreto. Ainda assim, algo ressoava como uma contradição constante. O Cristo proclamado como Deus absoluto era também o homem que pregara contra os poderosos. O império se ajoelhava diante dele em aparência, mas continuava agindo segundo sua própria lógica de domínio e hierarquia. Era uma adoração que escondia controle, um culto que disfarçava o medo. E talvez essa seja a pergunta mais inquietante. Quantas vezes, ao longo da história, a imagem de Deus foi usada para silenciar o próprio espírito da fé? Com o tempo, a fusão entre religião e poder tornou-se inseparável. Governantes passaram a invocar o nome de Cristo não para seguir seus ensinamentos, mas para justificar seus impérios. As coroas e os altares se uniram, e a fé, que nascera como uma revolução silenciosa de consciência, foi transformada em estrutura de dominação. Em nome da ortodoxia, queimaram-se livros, destruíram-se comunidades e apagaram-se memórias. O que começou como debate teológico terminou como controle cultural. A heresia, conceito criado em Nicéia, se tornaria uma ferramenta permanente. Serviria para perseguir pensadores, calar místicos e sufocar movimentos que tentavam relembrar o Evangelho vivo. Séculos depois, esse mesmo espírito de exclusão se repetiria em tribunais e inquisições. O padrão nascido em 325 d.C. ecoaria por toda a história. Primeiro decide-se a verdade, depois se pune quem não a aceita. E, paradoxalmente, quanto mais a fé era usada para uniformizar consciências, mais ela se afastava do seu próprio princípio. O Cristo que foi votado em Nicéia como Deus tornou-se para muitos inacessível. De mestre compassivo, transformou-se em símbolo de poder. E a fé, que um dia libertou, agora começava a aprisionar. Mas há algo que resiste, e é isso que mantém a história viva. Em cada época, sempre houve vozes que ousaram perguntar: e se a verdade não estiver no decreto, mas no silêncio da alma? Essa pergunta, repetida ao longo dos séculos, é o que impede a fé de se tornar totalmente serva do poder. Porque, afinal, a grande questão permanece. Quando uma verdade divina é moldada por conveniências humanas, ela ainda é divina? Se essa história te fez refletir, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Assim, mais pessoas poderão conhecer o que realmente aconteceu em Nicéia. O legado de Nicéia foi muito além da teologia. Ele reconfigurou a própria ideia de autoridade. A partir daquele concílio, a fé passou a ser fiscalizada. A espiritualidade se tornou uma questão de conformidade e o pensamento livre uma ameaça. A Igreja, que um dia havia resistido à tirania dos Césares, começou a reproduzir o mesmo sistema que a oprimira. O trono e o altar tornaram-se espelhos um do outro. O imperador controlava os bispos e os bispos controlavam as consciências. Assim nasceu uma engrenagem de poder tão sofisticada que não precisava mais de espadas. Bastava a palavra heresia. A fé, antes refúgio dos fracos, virou instrumento de medo. Em vez de perseguidos, os cristãos passaram a ser os perseguidores. E tudo isso era justificado em nome da verdade revelada no concílio. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, sustentado por um discurso de pureza e unidade. Cada nova geração de líderes herdava o medo do caos doutrinário e a crença de que o controle era necessário. O resultado foi um cristianismo cada vez mais hierárquico, rígido e distante de suas origens. A espiritualidade individual, aquela que nasce do encontro íntimo com o sagrado, foi substituída pela obediência à instituição. A consequência mais profunda foi o nascimento da ideia de fé oficial. De Roma ao Oriente,
O que era uma experiência espiritual passou a ser uma identidade política. O credo se tornou documento e o batismo, registro de cidadania. O império encontrou sua estabilidade, mas a alma humana perdeu parte da sua liberdade. E o que poucos percebem é que, ao transformar Jesus em uma figura divina absoluta, o concílio também eliminou algo essencial: a lembrança de que o próprio Deus, um dia, havia caminhado como homem. A nova versão de Cristo, eterna, inatingível, cercada de glória, cumpria um papel político perfeito. Um Deus distante não podia ser questionado, apenas adorado. Sua imagem, agora revestida de ouro e autoridade, projetava sobre o império uma aura de legitimidade. Era como se o céu tivesse sido incorporado ao Estado. O altar servia ao trono, e o trono falava em nome do altar. Essa fusão redefiniu séculos de história. Reis e imperadores herdaram o modelo de Constantino, a fé como ferramenta de governo. Os concílios posteriores, embora apresentados como expressões espirituais, seguiram o mesmo padrão. Sempre o mesmo enredo. Uma divergência surge, o poder intervém e a verdade é decidida em assembleia. A revelação cede lugar à negociação. Aos poucos, o conceito de vontade de Deus foi sendo confundido com a vontade dos poderosos. O cristianismo, que havia nascido como contraponto ao mundo imperial, tornava-se o próprio império em versão sagrada. E no processo, a voz humana de Jesus, suas parábolas, suas lágrimas, seu convite à compaixão, se diluiu sob camadas de teologia e poder. Mas há algo profundamente irônico nessa história. O mesmo império que tentou unificar a fé acabou fragmentando-a para sempre. Das decisões de Niceia nasceram séculos de divisões, cismas e disputas. Cada tentativa de impor unidade gerou novas rupturas. A verdade única multiplicou as verdades. A voz oficial deu origem a 1000 ecos. E talvez o mais provocador de tudo seja isto: se a essência de Jesus foi decidida por voto, o que aconteceu com tudo o que foi deixado de fora? Quantos evangelhos, quantas ideias, quantas vozes foram apagadas para que restasse apenas uma verdade aceitável? Ao longo dos séculos, as decisões de Niceia foram tratadas como verdades absolutas. O credo, que nasceu sob a vigilância do imperador, se tornou o coração da fé ocidental. Repetido em igrejas, traduzido em dezenas de línguas, ele moldou civilizações inteiras. Mas sob essa aparência de unidade, sempre pulsou uma pergunta incômoda: a fé que precisa ser imposta ainda é fé? Cada geração reinterpretou Niceia conforme suas próprias necessidades. Para uns, foi o triunfo da ortodoxia. Para outros, o início da corrupção espiritual. Historiadores o chamaram de ponto de virada, teólogos de revelação divina. Mas os fatos permanecem. Uma assembleia humana, movida por política e medo, decidiu o que o mundo chamaria de verdade eterna. Desde então, cada vez que uma autoridade religiosa impõe o que se deve crer, ela repete, consciente ou não, o gesto de Constantino. E, no entanto, há algo de profundamente humano nessa história, porque ela revela uma necessidade que atravessa os séculos: a de transformar mistério em certeza. O homem, incapaz de suportar a dúvida, constrói fórmulas e decretos. Mas toda vez que a fé é reduzida a um consenso, ela perde o que tem de mais vivo: o espanto, a liberdade e o encontro pessoal com o divino. O Concílio de Niceia marcou o nascimento de uma nova religião, mas também o início de um longo esquecimento. O esquecimento de que a fé nasceu da experiência, não da obediência, da escuta, não da imposição. Jesus, o homem que falava em parábolas simples, tornou-se um conceito filosófico complexo. O mestre dos pobres foi transformado em um deus de imperadores. E é impossível não se perguntar: se a fé tivesse seguido o caminho da simplicidade, sem concílios, sem decretos e sem coroas, o que teria se tornado do mundo? Hoje, quase 2000 anos depois, o eco de Niceia ainda ressoa. Igrejas diferentes, credos diferentes, mas o mesmo padrão: definir o sagrado através da autoridade. O que nasceu como uma experiência viva
tornou-se um sistema. O mistério que deveria inspirar foi domesticado. O império caiu, mas a estrutura que ele criou sobreviveu e continua decidindo, em nome de Deus, o que é permitido crer. Por isso, compreender Nicéia não é apenas olhar para o passado, é enxergar o presente, porque toda vez que uma voz é silenciada em nome da verdade, o concílio revive. Toda vez que uma ideia é censurada para proteger a fé, Constantino ainda reina. E toda vez que a espiritualidade é substituída por medo, o mesmo decreto de 325 ecoa em silêncio. Mas há um outro legado, invisível e persistente, o das vozes que nunca se calaram. Aqueles que, em cada era, ousaram buscar Deus fora das paredes da ortodoxia. Místicos, pensadores, sonhadores, todos herdeiros de uma fé que sobreviveu aos impérios. Eles provaram que nenhuma votação humana é capaz de aprisionar o infinito. Talvez o verdadeiro milagre de Nicéia não tenha sido a divinização de Jesus, mas o fato de que, mesmo após séculos de controle, sua mensagem ainda escapa das mãos do poder. Ainda fala ao coração, ainda inspira, ainda inquieta. Nenhum decreto conseguiu matá-la, nenhum império conseguiu contê-la, e no fim, a história deixa uma lição que atravessa os séculos. O divino não precisa de aprovação humana, porque a fé, a verdadeira, não é votada, ela desperta.